Um esporte que tem jeito de espetáculo e é para quem tem fôlego. O nado artístico, que por muito tempo foi chamado de nado sincronizado, traz uma combinação de habilidades exigidas em esportes como natação, ginástica, dança, balé. E é o assunto do nosso programa de hoje. Comigo aqui na sala digital, essa parceria da Band com o Google, está a nossa treinadora Camila Hirsch. Tudo bem, Camila, minha companheira de Band News em Forma? Tudo ótimo, Débora, é um prazer estar aqui. Bom, a gente vai falar então sobre os desafios dessa modalidade esportiva do nado artístico dentro e fora da piscina. Quem vai nos contar um pouco mais é o atleta do nado artístico masculino no Brasil, atleta do Flamengo, membro da seleção brasileira de nado artístico, tetracampeão brasileiro e medalhista sul-americano, o Bernardo Santos. Bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Informa. Tudo bom, Bernardo? Tudo bem, sim, é uma honra minha poder levar um pouco dessa modalidade que é tão linda para todos os ouvintes. Bernardo, você sabe que quando a gente fala de desafios dentro e fora da piscina, quando a gente fala da modalidade nado artístico, ainda surge uma certa surpresa em conferir atletas homens participando, né? A inclusão dos atletas masculinos nas equipes pelo Comitê Olímpico Internacional, ela é relativamente recente. Então eu quero que você conte, por favor, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, como é que se deu essa inclusão, porque homens puderam competir pela primeira vez na Olimpíada de Paris agora em 2024, não é isso? E isso é uma modalidade que para os homens é bem recente. A gente teve a inclusão dessa prova em 2015, quando teve o primeiro mundial em Kazan e que abriu as portas para que os homens pudessem participar dessa modalidade. Desde então, tivemos uma alta na demanda muito grande, porque a princípio, por ser um esporte totalmente dominado por meninas, essa inclusão era muito mais complicada de ter, né, para os homens, e que desde então foi ao contrário. Tivemos uma perspectiva muito grande de que homens pudessem entrar na modalidade, claro, poder competir internacionalmente. Agora, como que você começou a competir? Com quantos anos você está e como que foi que o nado artístico entrou na sua vida? Olha, eu já venho desse meio artístico há algum tempo. Desde pequeno eu já pratiquei diversas modalidades específicas, dentre elas mais de 10, e que algumas eu já cheguei a ser federado. E aí, desde então, eu sempre tentei me encaixar em uma modalidade que pudesse me gerar um conforto, de perspectiva ao futuro, né? Claro, eu queria se tornar um atleta profissional, mas que eu também gostasse, que tivesse o prazer de praticar todos os dias, porque conforme o tempo a gente vai se adaptando à modalidade e vai perdendo aquele brilho, vai se decepcionando por algumas questões. E o nado foi o contrário, foi o único que conseguiu me segurar, e aí eu tô até hoje. A Camila pode nos falar mais sobre essas outras modalidades, a gente vai pedir até para que você conte um pouco mais. Mas, Camila, uma coisa que a gente ouve muitas pessoas falarem é a natação é o esporte mais completo que tem. E nesse caso, a gente não está falando só de natação, é uma mistura. Tem aí uma concentração com os ritmos, com coreografia, a gente está falando de ginástica, a gente está falando de balé. Como que você Sim, enxerga essa modalidade? Quais são os desafios? eu acho o nado artístico, né, Débora, uma modalidade extremamente completa. Né? Mas ela tem aquela, o Bernardo está falando aqui para gente, fica uma coisa muito legal, porque ele fala que ele teve um histórico em outras modalidades e que ajudou no nado artístico, porque o nado artístico, ele sim, ele precisa, você inclusive ter uma base de natação, é super importante, eu acho que até tem algumas avaliações em algumas categorias para você fazer parte da seleção paulista, brasileira, enfim, você tem que ter a natação, né? Esse contato com a água, a plasticidade dessa atividade, desse esporte, que é o que você falou do balé, né? Da dança, o que é bonito. Ela é uma gente, quem não assiste, pode não entender nada, mas nunca assistiu uma Olimpíada ou um campeonato grande que chega ali e vê aquele sincronismo, né? E sorrindo, e bonito. Mas eu fico passada com a parte aeróbica mesmo que esse esporte traz, porque além da parte que a gente fala da natação aeróbica, que tem a técnica, são os movimentos artísticos de ginástica artística. Então, assim, aquela perna que vem atrás da orelha, o sorriso, aquela falta de ar que você tem que trabalhar, né? Aquela parte aeróbica que você tem que desenvolver, que você tem que trabalhar, que você tem que estar muito apurada. E fazendo ainda ou em dupla ou em conjunto, ou seja, é uma demanda e todo o esporte, uma coisa muito importante que as pessoas saibam, todo esporte que a gente pratica num outro meio,
Diferente do nosso, ele tem mais uma adaptação ainda. Ele gera ainda mais uma característica que você tem que desenvolver para que você consiga sobressair ou conseguir desempenhar da melhor maneira. Bernardo, você está com quantos anos? 25. 25. Quais eram essas outras modalidades que você já praticava e como é que foi esse treino de fôlego? Porque como a Camila falou, o que mais me surpreende, aliás, tudo me surpreende, eu admiro muito, já deixo os parabéns aqui para todos os atletas do nado artístico, porque é lindo de ver, é um espetáculo, como eu falava no início do programa, mas exige muito fôlego, é você cair de cabeça para baixo, ficar um tempo submerso, então é conseguir controlar essa respiração, ainda lembrando dos movimentos. Tá tudo cronometrado ali, de repente, com o seu colega, com a equipe. Como que você passou por esses treinamentos e como que é a sua rotina também de treino para conseguir mergulhar nessa? Então, eu já pratiquei futebol, futsal, basquete, handebol, vôlei, natação, polo aquático, ginástica artística, que na época ainda fazia parte da ginástica olímpica. Já fiz balé, já fiz capoeira, então e aí vai. Já fiz diversas dessas modalidades que me trouxeram aptidão para chegar no nado tarde. Por ser uma modalidade que era dominada por meninas, desde o início a gente vê escolinhas com meninas iniciando desde cedo, que torna a aptidão para lidar com essa modalidade muito mais fáceis para elas. Porém, como essa inclusão é tão recente, alguns meninos que se iniciaram há pouco tempo na fase infantil ainda estão passando pelo processo de categorias, né? Se tornam do júnior para chegar no sênior. Como eu pulei um pouco dessa etapa, porque eu já comecei com 15 anos, eu tive que aprender na marra. Eu tive que lutar diariamente para conseguir essas aptidões, no caso cardiorrespiratória, que é muito trabalhado, e conseguir esquecer um pouco daquelas modalidades que se tornam, por exemplo, extensão de joelho. No futebol não me era cobrado e no nado era cobrado. Então hoje eu tenho que perdurar essas questões que o nado traz para o resto da minha vida até eu continuar na modalidade. Mas claro, essa questão de aptidão física com a cardiorrespiratória pega muito porque a gente não só trabalha toda essa questão do sorriso, da flexibilidade, de passar para o público que a gente não pode tá fazendo tanto esforço, que se torna constantemente, por a gente treinar diariamente, passa despercebido. Mas, claro, não é fácil. A gente lidar aí com uma coreografia de 3 minutos, na qual a gente passa mais tempo embaixo da água, sem respirar, é muito complicado, mas claro que isso é questão de treino, como qualquer outra modalidade, com o tempo você vai se aperfeiçoando e conseguindo cada vez mais ficando, não só sem respirar, mas também não passando para o público, que é o principal, o esforço que a gente não está fazendo. Sem o que fazer está careta, fazendo. né? E é difícil, porque até na academia, às vezes, a gente faz aquela careta de dor, a cara denuncia que está fazendo esforço e eles estão ali plenos. Parece que é tudo tão fácil. Camila, o Bernardo falava E sobre tem, essa... Fala, Bernardo. perdão, e tem uma estratégia, lógico, a minha particularmente, é usar da coreografias mais fortes, porque aí explora mais as minhas caretas, as forças que eu faço no movimento é a força que transmite para o público. Então, às vezes eu coloco uma careta de raiva e o público entende através do tema da música, da coreografia, e aí a estratégia é eu fazer a cara de raiva, mas na verdade é para esconder ou mascarar um treino ali que eu estou fazendo muita força. Que E legal, isso é a até o dia. performance. Pois é, a performance, mas eu costumo dizer, a minha filha faz patinação artística, eu costumo dizer, até o dia que o treinador resolver fazer uma coreografia que é exatamente o oposto da sua característica para você virar um atleta completo e ter que se desenvolver mais, né? Expressão facial também entra no É treino. verdade. Agora, Camila, o Bernardo estava falando justamente sobre o início no esporte, principalmente o balé, por exemplo. Eu vou pegar aqui o recorte do balé. A gente sabe que aquelas meninas que começam já cedinho, ainda com 2 aninhos, 3 aninhos, vão ter uma flexibilidade maior. É difícil? Não impossível. Mas, de repente, uma mulher já com 30 começar a fazer balé, concorrer com aquelas que começaram desde pequenininhas. E o Bernardo estava falando disso, de como as meninas ainda acabam sendo muito estimuladas à dança, os meninos nem tanto. Ainda bem, isso está mudando. Mas ele chegou tardiamente, entre aspas, no esporte.
É um desafio ou fica de lição para quem está nos acompanhando também, que nunca é tarde para começar? Nunca é tarde, né, Débora? E eu acho que a gente olhando esses exemplos, como o do Bernardo aqui agora, só abre para as pessoas verem que tem espaço, que tem espaço. E ele fez tanta coisa que a gente que é da área como treinador, a gente fala que ele pode achar que não, mas tudo isso só somou para a carreira dele, né? Porque essa fase realmente dos 5 aos 12, 13, 14, 15 anos de idade é onde, antes dos 10, quanto mais coordenativo ele aprendeu, quanto mais coordenação ele teve, é a janela do nosso desenvolvimento físico que realmente a gente consegue desenvolver, que vai perdurar para o resto da vida. Por isso que, normalmente, para homem, a flexibilidade é muito complicada, porque nessa fase, os meninos normalmente vão para o judô, vão para o futebol, a maioria deles, falando de Brasil, então, absurdamente, a natação, mais por uma sobrevivência, aprender. Mas o balé, a dança, a ginástica olímpica acaba sendo muito reduzida. E o menino que teve essa oportunidade, nessa fase, de desenvolver, de ter esse contato com essa atividade, só vai potencializar qualquer tipo de outra atividade que ele vá fazer no futuro. Então, eu tenho certeza que ajudou. Eu acho que você deve ter corrido realmente atrás, depois dos 15 anos, aí bastante, né, Bernardo? Mas deve ter te ajudado ali. O balé, com certeza, ajuda muito. E acredito que até hoje, né, pode ser que você tenha que fazer algumas coisas, não sei se você coloca alguma rotina fora da água que esteja envolvido com essas atividades, né? Claro, ajudou muito. E falando de um biotipo masculino, que já é muito mais complicado ter a flexibilidade vindo de outros esportes, como futebol, como esportes que trabalhavam um membro inferior, é muito mais complicado ter essa flexibilidade. E essas crianças, quando é estimulada desde cedo, muitas delas já vêm com frouxidão ligamentar, que é quando realmente os ligamentos são realmente, assim, tão frouxos ou tão folgados, né, tão trabalhável, que às vezes ele não precisa nem fazer esforço, que é o caso de um outro atleta chamado Bernardo, também, que é também da seleção brasileira júnior, que ele já é o contrário de mim. Ele iniciou um pouco cedo, mas ele já praticava ginástica artística há algum tempo, e ele já veio com essa flexibilidade assim, que para ele não fazer o movimento já não gera quase nenhum esforço. Então tem algumas falências físicas que se tornam melhor para a modalidade, mas que para algumas outras pessoas que queiram ou venham a praticar, como foi o meu caso, tarde, lógico que é questão de trabalho, questão de treino, que tudo no final dá certo. Bernardo, existe falta de informação sobre o acesso ao esporte e você sentiu, percebe que tem preconceito em relação aos atletas masculinos do nado artístico ainda hoje? Com certeza, eu vou falar um relato, assim, por experiência própria, que ainda acontece na minha família. Então, hoje eu tenho sobrinhos que uns têm flexibilidade e outros não, que poderiam praticar a modalidade, ou poderiam ir para uma modalidade que para o biotipo dela seria o ideal, e que por preconceito, por não conhecer, ou por não se permitir, estudar um pouco da modalidade, os pais se veem obrigado a colocar em algumas outras modalidades que são mais fáceis, que são mais comuns, como o futebol, como outras modalidades, basquete, que para o homem é muito mais fácil passar despercebido ou não sofrer tanto preconceito como o nado artístico, que é um esporte totalmente dominado por mulheres. E que é uma bobagem, né, Camila? Durante muitos anos era isso. O menino tem que jogar bola e a menina tem que dançar. E sendo que a riqueza que a gente tem aí, né, na complexidade dos movimentos, o que você desenvolve da cognição, a gente está falando de um trabalho aí de memória, de força, de fôlego, a parte cardiorrespiratória. Não, e talentos, né? A pessoa querer Talentos. desenvolver. Você vê, a gente está conversando aqui com o Bernardo, ele poder desenvolver isso, se descobrir dentro disso, e por que não? E ser lindo, né? Eu ia te perguntar, Bernardo, porque o balé clássico e a ginástica olímpica são dois esportes onde tem exercícios e movimentos completamente diferentes entre homens
e mulheres. Eu queria saber como é que é no nado artístico. Eu não sei quais são as regras, eu não sei o que é difícil de executar, se tem uma diferença entre homens e mulheres, se tem aqueles exercícios, aqueles pré-requisitos que são que você tem que apresentar na coreografia, né, com graus de dificuldade. Como é que é isso? O que é, por exemplo, difícil para um homem fazer ali dentro da água? Acho que a gente pode até explicar para o público, porque, inclusive, eu vou trazer... Desculpa, Camila, só acrescentar na sua pergunta, a gente tem dados aqui da Sala Digital, parceria da Band com o Google, que mostram o interesse das pessoas em relação à modalidade. A gente sabe que o Brasil é o país do futebol e tem vários esportes que aparecem só quando é ano de Olimpíada. O interesse por nado artístico bateu recorde no último ano de Olimpíada. Se a gente olhar lá, 2024 disparou o interesse de buscas na plataforma em relação a outros anos de Olimpíada, como a gente tem lá 2004, 2008, 2012, 16, 21. Em 2024 disparou o interesse por nado artístico. Onde eu quero chegar? Que muitas vezes as pessoas não entendem as regras. Então, surfando na onda aqui da pergunta da Camila, acrescentar de forma geral. Quais são as regras? Porque quem está assistindo acha que é só entre aspas, fazer uma coreografia. O que entra aí na questão da pontuação? O que pode desclassificar? Explica pra gente. Olha, respondendo a Camila, primeiro, modesta à parte, eu costumo dizer que o nado é um esporte completo, porque ele trabalha diversas outras modalidades que se passa despercebido como a ginástica artística, por conta da flexibilidade, da força, da potência, a natação, que é um esporte completo pela cardiorrespiratória, pelas falências de movimentos, que trabalha muito membros inferiores e superiores, que torna para um amador, para um atleta mesmo de natação, um esporte que vai se perdurar para o resto da vida. E o balé, pela questão da flexibilidade, da disciplina, da resistência naquele movimento, porque segurar uma ponta de pé durante uma coreografia inteira não é fácil, sabendo que a gente precisa estar toda hora em movimento. Então, assim, todas essas questões dessas modalidades tornam com que o nado artístico, modéstia à parte, eu falo que seja um esporte completo. Mas, claro, temos várias regras, que seriam elas: extensão, dificuldade da coreografia, potência, expressão artística, sincronização. São essas as aptidões que a gente tem que desenvolver para conseguir moldar na coreografia. Mas, claro, tem posições obrigatórias que a gente tem que fazer durante a coreografia, que para quem é leigo ou para quem realmente não entende, se passa despercebido. Mas para os árbitros e para a gente, que é da modalidade, a gente tem uma cobrança por esses movimentos que geram uma nota. Então, quando você executa esse movimento com a nota máxima, né, que seria um 10, que você está cumprindo com esse movimento, você consegue somar na sua coreografia. E quando você não consegue, você é descontado alguns pontos, que para quem assiste, obviamente, uma coreografia de nado artístico que dura uns 3 minutos, se torna lindo, mas para quem está arbitrando, tem somas e décimos que no final vale muito na nota, que vai decidir quem de fato é campeão. Uhum. E como é que é isso? Não sei, é sempre individual, dueto com homem e mulher, conjunto de homem? Como é que são As equipes. as equipes? Hoje a gente tem as provas de solo masculino, solo feminino, dueto misto, que é o menino e a menina, dueto feminino. A gente está lutando para que haja a inclusão do dueto masculino, para que haja mais visibilidade para a modalidade, porque a partir do momento que a gente consegue mostrar que dois homens são capazes de competir, não contra as mulheres, mas com movimentos parecidos ou no mesmo nível que elas, a gente traz uma visibilidade para a modalidade. Então, conforme os anos, a gente vem lutando para que isso aconteça, mas a gente também tem a oportunidade de competir na equipe, até 2 homens por equipe. Então, a gente vendo aí que a gente consegue colocar 2 homens dentro de uma equipe, junto com as meninas, competindo, é uma inclusão muito grande e, claro, traz um retorno para os atletas muito grande, porque a gente consegue alguns benefícios como o Bolsa Atleta estadual, né, o federal e o estadual. A gente consegue visibilidade provando que a gente é capaz, sim, de exercer a modalidade.
e consegue trazer um retorno que para mim e para muitas pessoas que praticam a modalidade é muito, incrível. Por exemplo, esse dado que você trouxe agora de 2024, que foi o ano de Olimpíadas, foi quando de fato conseguimos levar para uma Olimpíada pela primeira vez homens competindo. Então você vê, por mais que seja uma modalidade tão inclusiva e tão recente, só agora a gente teve a oportunidade de competir em uma Olimpíada. Então pra Uhum. gente que é da modalidade, isso é incrível. É. Tem inclusive outro dado aqui na sala digital. A sala digital monitora as buscas que são feitas na plataforma Google, o interesse das pessoas em relação às pesquisas. E quando a gente faz um recorte do nado artístico feminino, ele gerou mais da metade do interesse do que o masculino. Tem aí 61% da quantidade de buscas em 2024 no Brasil, enquanto que o interesse masculino é de 39% menor em relação à presença feminina ou esse interesse feminino também. Agora, eu quero saber o seguinte, Bernardo, de que forma, qual é o critério de escolha das músicas? Porque a gente que está assistindo se diverte também com o som. Como é que essa música é escolhida? E eu quero que você conte também como impacta no desempenho. Conta a história que você, em uma estreia, passou por uma falha técnica que colocaram música errada, não era música combinada, é isso? Conta pra gente o que que aconteceu e como é que você improvisou. Olha, conforme os anos a gente vem ganhando, eh, conhecimento e estratégia para usar da música a seu favor. No meu caso, eu sou um atleta particularmente extremamente expressivo, então na água eu consigo transmitir o sentimento e o que aquela música pede. Então, a partir desse momento que a gente consegue ter essa estratégia de saber qual é a melhor música, a técnica e a comissão técnica, junto com o atleta, dá liberdade para o atleta de escolher músicas naquele tema ou naquele estilo que gostaria de ser trabalhado. E aí o atleta tem a opção de mandar algumas ideias para ela e elas escolherem. No meu caso, eu particularmente sou um atleta que, para conseguir me expressar e transmitir isso para o público, eu preciso sentir a música, eu preciso de fato gostar da música ou conseguir eh, transmitir com todo o sentimento e com toda aquela força que aquela música pede. Então, o ano passado, que foi meu primeiro mundial sênior, eu estava competindo com uma música no qual o momento me pedia muito, era uma música sentimental, eu queria transmitir isso, eu tinha acabado de perder a minha avó, então aquela música me deixava mais emotivo em questão de querer transmitir ela para o público o que eu estava passando no momento. E aí houve essa escolha dessa música, a gente foi competir no Mundial de Doha e, por uma questão do destino, colocaram uma música errada, colocaram uma outra versão dessa música, Que música no que qual eu era? nunca tinha treinado. Que música É que uma era? música, internacional, que depois eu posso até trazer para vocês, muito linda, que já tiveram em alguns outros shows de talentos, é muito escutada lá fora, e que colocaram uma outra versão dessa música e eu não consegui, treinar com ela, eu não sabia que música era. Pra mim era uma música nova, porque a minha música que eu treinava diariamente, eles não colocaram. Porém, a gente tem estratégia, que é nunca parar numa coreografia. Para quem não sabe, a gente escuta a mesma música no fundo da piscina, tem um aparelho chamado subaquático, que toca a mesma música que está saindo em cima, e a gente consegue escutar quando está de cabeça para baixo. Porém, se o sub não funcionar, se a música de cima parar, se tiver um delay no som, que a música for rápida, depois voltar, a gente tem que não parar. Essa é a primeira regra. Não para. Só para se você realmente não tiver condições de competir. Que por conta do nervosismo você pode gerar uma ansiedade, qualquer outra questão, que se você realmente não tiver condições de competir, você para. E aí foi esse ensinamento que eu escutei na hora, quando a música tocou e eu não sabia o que fazer, porque era uma música nova, eu disse: "Caraca, e agora o que é que eu faço?". Não para. E aí eu não parei. Pra você ter noção, eu nunca tinha terminado essa coreografia fora da música, do tempo que era 2 minutos, porque era uma coreografia muito intensa e forte. Então, eu tinha que me doar ao máximo e eu nunca conseguia terminar antes da música. E dessa vez, eu acho que por conta do nervosismo, eu terminei primeiro que a música. E no final da coreografia eu fiquei, improvisando.
né? E como eu sou um atleta expressivo e artístico, eu conseguia me expressar ali rápido e comecei a improvisar para tentar disfarçar o meu erro, que era ter terminado antes da música, mas que justificava, porque era uma coreografia, uma música que eu já vinha treinando antes, e que por mais que tivesse a mesma melodia, né, a mesma parte cantada, era uma música nova e que eu tinha que me doar. E aí, para você ter noção, eu competi muito bem por conta disso. Passou imperceptível. No final, a gente, com a comissão técnica, divulgou que de fato a música estava errado, entrou em requerimento com a competição por conta disso, e que competi muito bem. Fui na época, o primeiro homem masculino a se tornar finalista mundial nessa prova. E que depois que eu peguei final, consertaram a minha música, eu competi com a música certa que eu vinha treinando e que eu não tive um resultado tão bem. Então, assim, você vê que às vezes tem males que acontecem para o bem. Então, dessa vez foi isso que aconteceu no Mundial de Doha e que me gerou um grande fruto, né, não ter colocado a música certa, mas que no final me trouxe um grande retorno, que era ter se tornado o primeiro homem a competir e ir para a final no nado artístico. Tá vendo? Graças à sua autoconfiança. Aí é o que eu costumo falar de apresentações ao vivo. Se não tem como o público saber que aquilo não está no seu roteiro, que não foi o que você ensaiou. Simplesmente vai. E ele isso. improvisou e foi super bem, né, Camila? Que Nossa. legal. Bernardo, em relação à sua alimentação, a Camila pode falar sobre isso também para atletas que de repente estão nos ouvindo, pessoas que fazem outras modalidades, em água, por exemplo, a natação. Como é que deve ser a alimentação? Porque gasta muita caloria, gasta muita energia, tem que ter força. Ao mesmo tempo, antes do treino, algo que não pese muito. O que a gente pode trazer de orientação nesse sentido? Com certeza o Bernardo tem um acompanhamento, né? Tem que ter. E ainda mais a gente fala ali na água, porque a pessoa, você estar na água e muito tempo treinando é diferente na hora da apresentação dos 2, 3 minutos, 4 minutos, e mesmo assim tem que entrar preparado para aquilo, né? Porque a gente tem um sistema energético em 3 minutos muito intenso. Muito intenso. Então, ele tem que estar bem equilibrado ali. Mas para o treinamento em si, se ele vai para a piscina, fica 2 horas, 2 horas e meia, né? Então, ele tem que ter uma reposição ali durante os treinos dele e que ele deve ter. E eu sempre falo, a piscina, entre aspas, é um problema, mas hoje em dia existem os suplementos, gel, o pozinho que você coloca e não tem muito problema. Mas não dá para você levar grandes comidas e alimentos durante um treinamento, né? Mas ele com certeza ele tem ali. E o pré e o durante o dia inteiro, né, Débora? As pessoas que fazem uma atividade, todas elas, o ideal seria que todo mundo que praticasse qualquer atividade, mesmo que não fosse profissional, né, como o Bernardo aí, intensamente, né, de alta performance, ela precisa ter esse tipo de noção e de acompanhamento e de orientação. Porque não é só o problema do emagrecer, do engordar, do quanto que a caloria gasta, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas para você nadar você gasta 4.000 calorias por dia, um atleta. Não são só essas calorias, é que forma eu vou colocar nutrientes dentro de mim que vão me ajudar na minha recuperação muscular mais rápido, na minha recuperação geral, no meu sistema metabólico que você vai usar e que o esporte te pede, né? Então, uma pessoa que vai fazer uma maratona é completamente diferente de uma pessoa como o Bernardo que vai entrar e vai fazer 3 minutos intensamente ali dançando. Então, assim, você tem que ver uma alimentação que te ajude a não gastar, não perder tanta massa muscular quando você treina, porque tem um desgaste. Então, é um equilíbrio dependendo do esporte, da atividade que você faz. Então, você tem que entender qual é o tipo de nutriente que você tem que ingerir e quando ingerir esse nutriente, né? Então, a gente está falando carboidrato, proteína, o horário, o suplemento, se a pessoa toma creatina, se ela não toma creatina. E os atletas que competem, mais ainda tem que tomar cuidado porque existe o doping. Então, existe efetivamente uma série de substâncias que às vezes você pega, então um amigo está tomando, toma isso aqui também, né? Eu já escutei o Bruno Fratos, que é um nadador que foi medalhista olímpico brasileiro, ele falando que na época, tem determinada, a hora que você vira um atleta de alto rendimento, ele falou que até a esposa dele, ele toma cuidado com o que ela toma e come, porque às vezes se ela passar um creme
e encosta depois na perna dele, diz que o cachorro dele, ele tem que tomar muito cuidado. Esse contato. Esse contato. É. Então, assim, a gente tem que checar a alimentação do dia a dia, a gente tem que checar o quanto vai ajudar na recuperação, na performance e, óbvio, não é só o peso, como eu já disse. Então, tem que ter alguém que oriente corretamente sempre. Como é que você tem lidado com essa questão da dieta, Bernardo? E a importância de procurar um profissional. A gente tem um acompanhamento nutricional, no meu caso, e com outros profissionais, para que a gente consiga lidar e alinhar a alimentação, que é de extrema importância para a modalidade. Hoje eu venho lutando contra o emagrecimento, porque a gente ainda tem que lidar com a questão do biotipo. Eu sou um atleta magro e que perco com muita facilidade. Então, para o nado, por ter esse biotipo magro e cobrar, lógico, da estética da modalidade biotipos mais magros, seria o ideal o meu peso, né? O meu biotipo. Mas a gente ainda tem que lidar com a questão do se consegue flutuar, se consegue boiar, se consegue trabalhar com a musculatura da preparação física, que acaba pesando na piscina. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. E em questão do doping também, que, por exemplo, eu já tenho uma dificuldade de tomar medicação, porque eu nunca precisei, graças a Deus, mas que para o doping, para você ter noção, depois que eu competi agora no Mundial de Singapura, eu fui o único atleta a ser chamado para o doping, que é aquela fase, aquela preparo que a gente tem que provar para o doping que a gente não está usando de nenhuma medicação contra o doping. E aí já tivemos casos de que atletas usaram o hidratante da mãe ou da mulher e que foram pegos no doping. E aí, para provar para o doping que não foi intencionalmente, é muito mais complicado. Então, assim, a alimentação é de extrema importância para o atleta, independente da modalidade, mas, claro, para o nado tem uma cobrança maior quanto a isso, e que para a gente, pelo meu acompanhamento com um profissional, a gente consegue lidar bem e consegue fazer dos meus problemas algo que me gere uma demanda menor comparada a outra pessoa que não faça nenhuma outra modalidade esportiva. Uhum. Eu tenho uma pergunta, Débora, para fazer para o Bernardo, porque o nado artístico, ele é um dos esportes que, querendo ou não, ele não é um tempo. Não é igual no atletismo, num basquete, que é pontos, que quem fez mais ganhou, quem chegou mais rápido ganhou. Ele é muito interpretativo, né? É subjetivo. Como que vocês lidam, como você lida com isso? Porque, de repente, uma coreografia, existem passos maravilhosos, mas como que você lida com isso, né? De alguém te avaliar e realmente num campeonato mundial, de repente eu gosto mais de um estilo, um jurado gosta mais de outro, porque isso faz diferença, né? Sim, com certeza. E é algo muito complicado e muito obrigado pela pergunta, porque, assim, eu estou de férias no momento e é bizarro, porque às vezes eu me pego na rua procurando se tem alguém me julgando. E é bizarro por quê? Porque é tão intenso a competição, a gente treina durante um ano inteiro, mais de 8 horas por dia, que para mudar isso é um pouco complicado. Mas, para a gente atleta que entende que é necessário para a modalidade, que vai nos trazer um retorno muito bom, a gente consegue usar a nosso favor, né? Claro, transmitindo o máximo possível para quem está arbitrando. E diferente das outras modalidades, que é só bater e vencer, ou de como você citou, às vezes é uma cesta que você tem que fazer para no último 45 do segundo tempo, para a gente é do início ao fim, porque se a gente não fez uma expressão que era para ser colocada no início, a gente passa o resto da coreografia pensando naquilo que a gente não fez, e aí a gente vai errando os próximos movimentos. Então, o tanto de tempo que a gente treina para que a gente aperfeiçoe isso e leve para o público e para os árbitros a coreografia impecável, a gente acaba trabalhando diariamente, arduamente, para que isso É não cruel, aconteça, né? erros não aconteçam. Tem que trabalhar muito o estado mental também, porque não é fácil. Não. Se fora da água a gente já se preocupa com os outros nos julgando, imagina isso o tempo todo ali, como ele falou, tá de férias. Tá na Paraíba? Você hoje está morando no Rio de Janeiro, é isso? Como é que tá a sua rotina? E para a gente também já ir
se encaminhando aqui para o fim do programa, conta como é que tá a agenda de treino, suas próximas competições, mas também o seu histórico aí de viagens. Sim, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, porém, eu moro no Rio já há 7 anos, justamente pela questão do esporte, porque lá se torna tudo mais fácil para a modalidade, em questão de competições. Mas acabei de voltar do Mundial de Singapura, aonde a gente passou o ano inteiro competindo para essa competição e que fomos muito bem. Então, a gente tem um período aí de férias, por ser uma competição tão intensa, a gente tem 15 dias de férias pós-competições. E aí eu retorno para minha cidade para ficar mais com a família, para poder descansar, colocar a cabeça em dia, porque a questão psicológica também pega muito quando você se doa intensamente, arduamente todos os dias. Então eu estou nesse período de estar com a minha família, de aproveitar, mas já estou voltando na quarta-feira para o Rio para voltar aos treinos e competir o brasileiro, que vai acontecer em novembro, acredito que no Rio também. Muito bem. Bernardo, para quem quiser acompanhar a sua rotina, os bastidores, os treinos, como é que pode te seguir nas redes sociais? Deixe os seus contatos, já agradecendo aqui também sua participação. Bom, a gente tem o arroba do Sincro Brasil, que é a página oficial do nado artístico brasileiro, da seleção brasileira, mas eu deixo aqui o meu arroba do Instagram, que é Bernardo Santos Off, você pode ter contato comigo e aí você vai com certeza encontrar os contatos dos demais atletas e da modalidade. E vai se encantar, viu? Porque, olha, é demais, é um espetáculo mesmo da gente assistir, de boca aberta. Agradeço demais o Bernardo Santos, atleta do nado artístico masculino no Brasil. Primeiro, um dos poucos atletas homens brasileiros a disputar o solo masculino de nado artístico. Atualmente está como atleta do Flamengo, membro da Seleção Brasileira de Nado Artístico, tetracampeão brasileiro e medalhista sul-americano. Também o primeiro brasileiro a competir, a gente falava, né? Prova individual do nado artístico em campeonatos mundiais. Parabéns aí, sucesso, que você continue brilhando muito, Bernardo. Muito obrigado. Tchau, Bernardo. Obrigada. E parabéns. Tchau, tchau. E é isso, Camila. A gente volta a se encontrar na semana que vem com mais um Band News em Forma. Obrigada pela companhia. Até Obrigada lá. a você, Débora. Tchau. Lembrando que você pode assistir também, se você estiver ouvindo só no rádio, esse programa com imagens no YouTube da Rádio Band News FM e pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais, @Camila_Hirsch, HIRSCH e @Débora_Alfano. Foi um prazer, até semana que vem.